Não suportamos mais viver no Brasil. É isso mesmo, lisonários. Nós vamos ler aqui alguns comentários de algumas pessoas que estão realmente aflitas por conta da situação atual que nós vivemos aí no nosso país. E já vou te dizendo, esse vídeo vai agregar muito valor e eu espero que você me dê a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha do cenário atual aí do nosso Brasil. Nós vamos falar aqui de economia, investimentos e todas as situações que estão realmente deixando você e todos os brasileiros desesperados. Dá uma olhadinha nesse comentário. Sinto uma crescente frustração com a vida no Brasil. Mal consigo tirar um salário suficiente trabalhando em 2 empregos. Veja bem, nosso amigo aqui ele trabalha em 2 empregos e ele está dizendo que ele não consegue tirar um salário suficiente. Enquanto os preços sobem e a moeda desvaloriza, isso é um fato. Toda vez que a gente vai no mercado é uma surpresa, os preços estão cada vez mais altos e o nosso real, em comparação com o dólar, só lamentos, é só tristeza. E aqui ele prossegue, detesto o calor, detesto música, você vê que é uma pessoa que detesta muitas coisas, né? Detesto o estilo de vida, que ele está falando dos brasileiros, e o comportamento dos brasileiros. Então aqui a gente já para fazer uma reflexão. Será que o problema é realmente o Brasil ou é essa pessoa que está um pouco amargurada? Bom, a gente não sabe. A sensação de insegurança e desonestidade me entristece e aí eu vou realmente pegar um gancho aqui e vou dizer que isso também me entristece e muito. A sensação de insegurança, a desonestidade, é sempre alguém querendo dar uma de esperto para cima do outro. Então o brasileiro, ele tem muito disso, mas não é só o brasileiro não, viu? Mas como nós vivemos aqui no Brasil, nós estamos acostumados a reparar o povo brasileiro, a sensação que a gente tem, talvez você tenha também, é que o brasileiro ele sempre quer dar uma despertão. Desde uma situação terrível, por exemplo, um político que desvia uma verba, até uma situação mínima, mas que também é muito séria, uma pessoa que está ali na fila e ela resolve furar a fila. Então você consegue ver a desonestidade em vários pontos, em vários aspectos aqui no nosso país. E aqui ele prossegue. Após uma viagem à Europa, então você já consegue perceber que é um brasileiro que está acima da média, né? Conseguiu viajar aí para a Europa, onde ele encontrou civilidade e segurança. O desespero do nosso amigo aqui é tão grande que ele chega a dizer que os brasileiros não são civilizados. E a gente não pode generalizar, né? E ele diz também que a segurança que ele viu lá pela Europa é maior, aqui depende de onde ele estava. Percebi que desejo muito ir embora. Então, quando ele viu essa situação lá na Europa, ele percebeu, bom, eu preciso sair fora do Brasil o quanto antes. E aí ele segue dizendo que ama a família, mas ele quer um ambiente mais acolhedor e justo. E agora ele está buscando formas de realizar esse sonho de imigração. Bom, o que a gente pode falar desse cidadão é complicado, porque essa é a visão dele, com base nas experiências que ele vivenciou e que ele vem vivenciando aqui no Brasil. Agora vamos dar uma olhada no outro comentário. Esse comentário aqui muito interessante. Quanto mais conhecimento e educação você tem, torna-se insuportável a vida no Brasil. O povo é sem educação, sem conhecimento, e aqui o interessante é que as pessoas generalizam, né? Vivem de achismos e blá, blá, blá. Ganham dinheiro, pois a população é tão grande que se você parar em qualquer esquina e oferecer algo, sempre terá um público para comprar. Não é bem assim. Quem ganha dinheiro com vendas, empreendendo, é porque faz aquilo muito bem ou porque vende um bom produto, é óbvio. E aqui ele prossegue, pois é um povo consumista ao extremo, isso aí não é só o brasileiro, o mundo todo está extremamente consumista, muito por conta do boom da internet, a gente vê anúncios para tudo que é lado, e os anúncios eles realmente tocam muitas vezes numa ferida que a gente tem, e aqueles anúncios ficam nos perseguindo, isso faz com que a pessoa acabe comprando aquele produto muitas vezes sem poder comprar, esse é o grande problema. E aí ele prossegue, chega um momento que você pensa que vive em um hospício, pois o que é certo se torna errado e o que é errado se torna regra. Isso é um fato, isso aí se chama inversão de valores, é uma das coisas que nós mais vemos no nosso país atualmente. E aí ele prossegue, eu todos os dias acordo e trabalho duro para que um dia eu possa sumir desse lugar e nunca mais voltar.
Me conta aí nos comentários. Você que está aqui até agora comigo nesse vídeo, qual é o seu sentimento sobre o Brasil? Como que você enxerga o nosso país nesse momento? Você também tem esse desejo de meter o pé daqui e ir embora para outro lugar? Me conta aí nos comentários. Aproveitando, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. O canal Lizonário fala sobre investimentos, fala sobre renda extra, fala sobre educação financeira, e aqui a gente vai trazer também muitas reflexões sobre as mazelas que nós vemos aí no nosso país, para que a gente possa trocar uma ideia aqui sobre assuntos que são muito polêmicos. Então agora aqui no nosso mapa mental a gente vai trocar algumas ideias sobre esses comentários que nós acabamos de ver e sobre alguns problemas aí que cercam, infelizmente, o povo brasileiro. E de fato, meus amigos lisonários, o Brasil não é para amadores. O Brasil é um lugar que nos desafia todos os dias. E por que é tão difícil sobreviver nesse nosso país, que é um país tão bonito? Por que é tão difícil a gente conseguir sobressair nesse país? Nós temos 6 pontos aqui que são pedrinhas no sapato. Primeiro ponto, a saúde pública. Realmente é um grande problema aí do povo brasileiro. Faltam médicos. Então, se você vai no postinho de saúde do seu bairro, se você vai no hospital público da sua cidade, a primeira situação que você vai se deparar é com a falta de médicos. Logo em seguida, você tem aquele longo período de espera para marcar uma consulta. Então, você está ali com um problema, você chega ali no postinho do seu bairro, no hospital público da sua cidade, com a expectativa de poder resolver aquela situação, certo? E aí, quando você consegue, enfim, ser atendido, você vai marcar uma consulta e você simplesmente ouve: nós conseguimos para você para daqui a 6 meses. Como assim 6 meses? Muitas vezes a pessoa tem um problema que ela não pode esperar todo esse período, mas essa é uma realidade aí da saúde pública brasileira, infelizmente. Outro problema é que faltam leitos. A gente vê dia após dia notícias em jornais de pessoas que estão se acumulando pelos corredores, em macas. Por quê? Porque não tem leito. A saúde pública brasileira não consegue atender toda a demanda. Isso é realmente terrível. E nós temos também a falta de recursos para a saúde. Na verdade, falta de recursos entre aspas. Se todos os recursos que são destinados para a saúde fossem bem utilizados, provavelmente, e aí, visionários, eu estou dizendo que provavelmente nós teríamos uma situação diferente. Mas os recursos, eles nem chegam para a saúde. Muitas vezes eles são desviados muito antes de chegar lá para a sua finalidade. Um outro problema grave que nós temos é a educação pública. Isso mesmo, a grande maioria aí dos nossos alunos só querem saber de fazer dancinha no TikTok. A galera não leva a educação a sério. A mentalidade dos jovens hoje é querer ficar rico com a internet sem precisar estudar. E aqui, é claro, a gente não está generalizando. Nós não estamos falando que 100% dos jovens, dos estudantes, não querem saber de nada. Claro que não. Mas a gente sabe, porque a gente percebe que a grande maioria está tendo aí esse problema, não querem realmente saber de estudar. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala em entrar em uma faculdade pública, logo a gente pensa em quê? No Enem. Agora dá uma olhada nesse comentário aqui. A gente sabe que no Enem muitas pessoas acabam se atrasando por N motivos e muitos perdem a prova. Talvez isso seja uma programação ruim, mas pode ser também que alguns inconvenientes, algumas situações inusitadas, inesperadas aconteçam ali pelo caminho. Dá uma olhada nesse comentário. Estou revoltada com o Uber que me fez perder o Enem. Chorando aqui. Não, vamos ler de novo, porque estou revoltada, o estou com L, com o Uber que fez perder o Enem. Chorando aqui. Olha, a gente chega realmente a chorar só de ler isso aqui, mas dá uma olhada na resposta. Relaxa. O máximo que você iria acertar no Enem seria o seu nome. Se bem que com um português desse aqui, a gente chega até a duvidar que a pessoa conseguiria acertar o nome. Pessoal, isso é terrível. A gente vê isso aqui, de fato, acontecer e muito. Você acha que uma pessoa dessa aqui, com um português dessa aqui, ela realmente está estudando, ela está se dedicando? Você acha que ela conseguiria ali tirar uma nota que a possibilitasse de entrar em qualquer
curso numa faculdade pública? Me conta aí nos comentários qual que é a sua opinião. Eu acho que não. Acho que essa pessoa que ela não está preparada realmente para conseguir fazer uma boa prova do Enem. Ah, beleza, mas o Enem ali tem alguns alunos que são realmente terríveis e não querem saber de nada, mas quando a gente fala aqui do ranking mundial da educação básica, aí eu tenho certeza que o Brasil ele está bem. Será? Será que o Brasil está bem? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra matéria. Brasil tem baixo desempenho e estagna em ranking mundial da educação básica. Menos da metade dos estudantes de 15 anos de idade conseguiu atingir aprendizado mínimo. Cara, a gente está falando de aprendizado mínimo, a gente não está nem exigindo demais. Menos da metade conseguiu em ciências e matemática, uma reportagem da Thaís Magalhães. No Brasil, menos da metade dos estudantes de 15 anos de idade conseguiu atingir um nível mínimo de aprendizado em matemática e ciências, de acordo com os resultados obtidos no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Apesar do baixo desempenho, a pontuação dos alunos brasileiros nas disciplinas avaliadas teve pouca variação. Meu Deus, você consegue imaginar essa situação aqui? Então, é aquilo que nós falamos. O brasileiro, a maioria dos jovens que estão aí na faculdade ou estão começando a ingressar em algumas faculdades particulares, né? Porque muitos não vão conseguir ingressar na faculdade pública. Essa galera, muitos não querem saber de nada. É só dancinha no TikTok, é só como ficar milionário em 6 meses, ficar milionário em 1 ano. Gente, é um caos que nós estamos vivendo. E realmente a gente não sabe onde nós vamos parar. E aí, voltando aqui para o nosso mapa mental, como nós sabemos, um problema leva ao outro. E como as pessoas não querem saber mais de estudar, querem saber só de querer dinheiro fácil, e aí a gente acaba tendo aí uma grande taxa de desemprego. Nós demos uma leve melhorada em 2024, a taxa de desemprego ela caiu um pouco, mas a situação ainda é caótica, principalmente para quem está entrando no mercado. Então, não quero te decepcionar, mas se você tem aí os seus 17, 18 anos, ou se você está acabando de concluir o seu curso superior aí com seus 22, 23, enfim, sinto te dizer, mas você vai encontrar muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho. E se você já está aí com uma meia idade para mais, e porventura ficou desempregado, mesmo que você seja uma pessoa que tenha uma boa experiência, eu sinto em te dizer, mas você também vai ter dificuldades de ingressar novamente no mercado de trabalho. E aí, aqui no nosso país, uma coisa que a gente vê muito é a pobreza e a desigualdade. Em um país onde a cesta básica compromete mais de 50% do salário mínimo, realmente o que mais vemos é a desigualdade. Isso é um fato. Quando a gente para pensar, nós temos ali um salário mínimo de aproximadamente R$ 1.500 e poucos reais, e você gasta mais de 50% desse valor para fazer a composição da sua cesta básica com os alimentos arroz, feijão, óleo, os alimentos, os produtos de higiene pessoal, isso aí te consome mais de 50% desse valor. Meu amigo, a gente para pensar onde nós vamos parar. A maioria vive com até um salário mínimo. Essa é a realidade do povo brasileiro. Dá um ligue nessa matéria aqui. Mais de 60% dos brasileiros vivem com até um salário mínimo. Esse foi um levantamento feito pelo IBGE lá em 2022. Provavelmente a situação já piorou ainda mais. E a gente viu que é para a pessoa compor a cesta básica ali com os produtos básicos de alimentação e higiene pessoal, ela já vai gastar mais de 50%. O que fica é uma reflexão. Será que esses brasileiros estão realmente conseguindo viver com dignidade? Me conta aí nos comentários qual que é a sua opinião. Um outro ponto que também é um grave problema aqui no nosso Brasil, é a inflação e a economia. Tudo está superfaturado. A gente entra ali no mercado com R$ 500 e a gente sai com 2 sacolinhas na mão. É triste, mas é a verdade. Antigamente você entrava ali com R$ 500, você conseguia quase que encher um carrinho. Hoje, sinceramente, você leva as compras de R$ 500 em algumas sacolinhas. Nós temos também a Selic alta e a economia desacelerada. A Selic é a nossa taxa de juros. A Selic é aumentada pelo Copom, nas reuniões que o Copom faz, para quê? Para tentar barrar justamente a inflação. Essa é uma forma que o Banco Central utiliza para tentar fazer com que os preços não subam tanto, mas parece que não tem funcionado. E tem gente que acha que porque a Selic está alta, isso é muito bom para quem investe em renda fixa, porque agora eu estou fazendo aporte
aportes em um CDB, que rende 100% do CDI, e com a Selic alta, o meu rendimento é maior. Sim, meu amigo, você não está errado. Só que você tem que levar em consideração também que o seu rendimento é maior, mas quando você sai para ir lá no mercado fazer a sua compra, ou quando você vai abastecer o seu carro, você está gastando mais para poder fazer essas coisas. Então, no final das contas, eu sinto dizer, mas você está perdendo do mesmo jeito. Nós termos uma Selic, uma taxa de juros tão alta, não é interessante. E se você está querendo financiar alguma coisa, seja um imóvel ou um bem imóvel, esqueça, esse não é o momento, você vai acabar pagando 3, 4 vezes o valor que você está financiando. O sexto ponto é a segurança pública, esse aqui a gente não precisa nem entrar em detalhes, é um caos. Basta você ligar a televisão, a qualquer jornal, entrar no YouTube, enfim, que você vai ver aí qual o cenário que nós estamos vivendo aí no nosso país. Realmente, nós estamos vendo aí situações tristes e calamitantes Brasil afora. A gente realmente não tem mais segurança e a tendência disso tudo é piorar. Será que tem como a gente viver bem aqui nesse país ainda? Olha, eu não vou mentir para você, mas o melhor que a gente tem para fazer é ir embora do Brasil. Isso mesmo. Claro que outros países a gente vai ver cenários tão complicados quanto, mas, de fato, aqui no nosso país parece que as coisas são cada vez mais difíceis. Só que tem um porém. Talvez você, assim como eu, não possa ir embora do Brasil. Talvez você, assim como eu, quer continuar vivendo no Brasil e torce para que o cenário aqui melhore. Você não tem aquela disposição de largar tudo aqui e se aventurar em outro país. Até porque ir embora do Brasil, se você não tem uma condição interessante, você vai simplesmente trocar o lugar onde você passa dificuldade. Você passava dificuldade no Brasil, agora, por exemplo, você vai passar dificuldade lá nos Estados Unidos. Então você só vai estar trocando o lugar. Tem que tomar muito cuidado nisso aqui, viu? Mas se você, assim como eu, não pode largar o Brasil e ir embora, largar tudo para trás, o que você precisa fazer? Quebrar o ciclo. Você precisa se dedicar mais. E aí, quando eu falo se dedicar mais, não é se dedicar apenas aos estudos, é se dedicar a tudo que você faz. Tudo que você pega para fazer, você tem que fazer ali com disciplina, você tem que ser uma pessoa que realmente quer fazer a diferença. E quando a gente fala de estudos, a gente nunca pode deixar de levar em consideração que isso é algo muito importante. Só que você precisa ter algumas coisas em mente. Por exemplo, você que está aí fazendo uma faculdade, ou você que pretende fazer uma faculdade, ou até mesmo que você que já se formou e tem o seu diploma, e você deve saber muito bem disso, a faculdade ela não vai te garantir um emprego. Muitas pessoas entram ali na faculdade ou querem fazer uma faculdade pensando nisso. A gente vê aí alguns influenciadores fazendo algumas pesquisas com algumas pessoas que são estudantes. Aí pergunta, qual é o seu curso? Ah, eu faço psicologia. Quanto você quer estar ganhando quando você se formar em psicologia? Ah, R$9.000. Gente, que mundo que essa pessoa vive? Quando que um psicólogo recém-formado vai ganhar R$9.000? Se conseguir um salário de R$2.000, já pode ajoelhar no chão e agradecer, porque essa é a realidade do país que a gente vive. Então, você se formar numa faculdade não é garantia nenhuma de que você vai conseguir emprego, mas isso pode te abrir algumas portas. Mas se você quer entrar mais rápido no mercado de trabalho, a melhor opção que você tem são os cursos profissionalizantes. Isso mesmo. Cursos profissionalizantes que você faz ali com 1 ano, 1 ano e meio em elétrica, eletrônica, mecânica de automóveis, enfim. São vários cursos profissionalizantes que vão te fazer ingressar ali no mercado, vão te dar um suporte para então você, com calma, conseguir pensar nos próximos degraus que você vai querer subir. Porque senão, se você já vai direto para a faculdade, isso a gente vê acontecendo muito, e aí é claro que tudo que eu estou falando aqui não são regras, e não estou falando de forma geral, sempre tem as exceções, mas a grande maioria das pessoas que a gente vê com diplominha aí debaixo do braço é o ego. Isso mesmo, a pessoa se forma ali num curso superior e, por exemplo, me formei aqui em arquitetura. Eu sou um arquiteto, eu sou uma arquiteta, só que a pessoa não consegue entrar no mercado de trabalho, e aí a pessoa também não aceita nenhum outro tipo de emprego. Então a pessoa se formou ali em arquitetura, na cabeça dela ela já deveria estar ganhando ali pelo menos os seus R$10.000, ela não consegue ingressar no mercado de trabalho, não consegue nenhum estágio, e aí ela fica desempregada. Não porque talvez esteja faltando emprego, e apesar de que a gente sabe que está, mas talvez para aquela pessoa não faltou oportunidade, mas ela não quer abrir mão de trabalhar na área que ela formou. Ela está errada? Bom, aí vai depender do tipo de vida, da estrutura familiar que ela tem. Muitas pessoas têm uma estrutura familiar que faz com que elas possam ali permanecer aguardando
de repente estudando para um concurso, fazendo outras coisas, enquanto aguarda o emprego naquela área que ela formou. Só que essa é a realidade da minoria das pessoas. A grande maioria das pessoas precisam trabalhar para pagar as contas. Só que muitas pessoas que se formaram acabam tendo o ego elevado e não querem trabalhar em outros segmentos. Então, por exemplo, a pessoa se formou em arquitetura, mas se você falar que ela vai ser uma atendente numa farmácia, ela não quer, porque ela sente vergonha, ela acha que aquilo ali é menosprezar todo o esforço que ela fez durante os 5 anos que ela passou na faculdade. E não é, galera. Isso não é menosprezar. Todos os trabalhos são dignos, mas tem pessoas que precisam ter em mente que para você chegar na sua área, fim a área que você estudou, muitas vezes vai levar um tempo. E até você chegar lá, você vai ter que passar por umas outras áreas, outros empregos. Você realmente vai ter que ser uma pessoa humilde. Mas a culpa também é das pessoas? Claro que não. A culpa é do cenário que a gente vive atualmente no nosso país. E é realmente um cenário lamentável. Mas será que ainda há esperança para o Brasil e para os brasileiros? Olha, eu sinto te informar que a tendência é piorar, independentemente de políticos, de A ou de B, a tendência é piorar. E aqui no Brasil a gente ainda tem um boost, um incentivo maior para que as coisas piorem ainda mais, é que parece que o crime compensa. Então nós vemos aí diariamente várias pessoas aplicando golpes, pessoas que realmente fazem o que é ilícito e parece que essas pessoas estão se dando bem, parece que nada acontece com essas pessoas, pessoas que desviam verbas da saúde, da alimentação, políticos corruptos, enfim, é uma gama muito grande de coisas terríveis que a gente vê aí no nosso Brasil e a gente acaba tendo esse sentimento de que aparentemente o crime compensa, mas não se deixe enganar por isso. O que nós podemos fazer é realmente não perder as esperanças. A gente sabe que a situação é difícil, a situação é crítica, mas a gente não pode perder as nossas esperanças de pelo menos viver aí dias melhores, com pessoas empregadas, com pessoas podendo ir ali no mercado e fazerem a compra do mês de forma tranquila, sem ter que ficar olhando tanto para os preços, para que as pessoas e os brasileiros possam realmente ter uma vida digna. Me conta aí nos comentários qual que é a sua visão atual sobre o país que nós vivemos. Então, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, porque por aqui nós vamos trazer vídeos diários, essa é a intenção, sobre temas relevantes como esse que nós trouxemos aqui hoje. Grande abraço e até o próximo vídeo.